A paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo de volta ao canal Nefesh Haim. Hoje leremos o capítulo 8 do livro de Gênesis. Falaremos da diminuição das águas do dilúvio. Entenderemos como e quem fez as águas do dilúvio retornarem para o seu lugar, quanto tempo durou, como foi e o que aconteceu quando essas águas diminuíram. Também vamos entender um pouco sobre os animais a qual Noé soltou, para ver se já havia alimento sobre a terra, para ver se as águas do dilúvio tinham secado completamente sobre a terra. Assim diz a palavra do Senhor. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus. E a chuva do céu se deteve, e as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra. E ao fim de 150 dias, minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando, até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para plantar o seu pé, e voltou a ele na arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e a tomou, e a recolheu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis que havia arrancado uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou de novo a pomba, mas não retornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no 1º dia do mês, as águas secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta, e no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu, com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de seus filhos, todo o animal que está contigo, de toda a carne de ave e de gado e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traz-os para fora contigo, e povoem abundantemente a terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, e tudo que se move sobre a face da terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo um animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como eu fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Logo de início, o texto começa dizendo que o Senhor lembrou de Noé. Mas no hebraico, esse termo lembrar também significa estar na mente. A palavra que está colocada ali é a palavra zakar, que também significa lembrar, mas também significa estar na mente. Então, quando essa palavra foi traduzida, ela foi traduzida por lembrar por causa do tempo que o dilúvio demorou, pois o dilúvio ele durou 1 ano e 10 dias. Então, o tradutor achou melhor colocar a palavra lembrar do que a palavra estar na mente. O Senhor ele não esquece de ninguém. O Senhor sabia muito bem o que estava acontecendo na terra. Ele sabia muito bem a sentença que ele tinha colocado sobre a terra, sobre o homem, sobre a terra e sobre todo o animal. Então o Senhor ele não tinha esquecido de Noé. A tradução certa que deveria ter sido colocada ali seria ter em mente. Essa tradução seria mais assertiva, ela seria mais exata para nós. Ela traduziria melhor o que o Senhor estava nos dizendo. Mas essa é a grande questão da tradução de uma língua para outra. Nem sempre a tradução vai conseguir ser fiel ao original. O texto também vai nos dizer que o Senhor ele fez passar um vento sobre a água. A palavra ali é ruah. Ruah significa vento, mas também significa espírito.
Então, o Senhor ele não fez passar um simples vento sobre as águas. O Senhor ele fez passar o próprio Espírito Santo sobre as águas. Se pegarmos Gênesis capítulo 1, versículo 1, vemos ali que o Espírito Santo ele se movia sobre as águas. E a palavra ali é rua, é o mesmo Espírito que se movia. Então não foi um simples vento que fez as águas retornarem para o seu lugar, mas foi o Espírito de Deus que fez as águas voltarem para o seu lugar, voltarem para as fontes do grande abismo, que se encontram debaixo da terra, como vimos no vídeo anterior. Então, no dia 17/7 do ano 600 da vida de Noé, a arca ela repousou sobre as montanhas de Ararat. Essas montanhas elas ficam na Turquia e elas fazem fronteira com a Armênia e também com o Iraque. E apenas no 10º mês, os cumes das outras montanhas, que eram menor do que o Monte Ararat, começaram a aparecer. Mas só apenas no 11º mês que Noé retirou a janela da arca. Então Noé resolve soltar um corvo, em hebraico, Orev. O corvo ele é um animal migratório, ou seja, é uma ave que consegue percorrer muitos quilômetros de distância atrás de alimento. Um corvo ele consegue voar sem precisar pousar cerca de 160 quilômetros. Mas o texto vai nos dizer que esse corvo ele ia e voltava e não achava um lugar para pousar. Então esse corvo ele voava em média cerca de 80 quilômetros, indo e voltando, tentando procurar alimento. Ele viu os cumes das montanhas sem água, mas porém as árvores com os seus frutos ainda estavam submersas. Então ele resolve soltar uma pomba, em hebraico, Ioná. A pomba ela consegue voar muito mais longe do que um corvo. O pombo também é uma ave migratória. Ela consegue voar cerca de 650 quilômetros em busca do seu alimento. O texto também vai nos dizer que essa pomba também ia e voltava, ou seja, essa pomba viajava cerca de 325 quilômetros em busca de alimento e também não encontrava, porque as águas ainda estavam muito acima de todas as árvores. Então, depois de todas essas tentativas, Noé ele esperou mais 7 dias. E findado esses 7 dias, ele soltou mais uma vez a pomba. E dessa vez, ela voltou com um ramo de oliveira em seu bico. Oliveira em hebraico é zait. Uma árvore de oliveira ela tem uma altura média de 15 metros. Ou seja, as águas do dilúvio ainda estavam 15 metros acima da terra. Então a pomba ela ainda não tinha chegado aos frutos, mas ela já conseguia chegar nas folhas da árvore de oliveira. Então Noé ele espera mais 7 dias e novamente ele envia a pomba. Só que dessa vez ela não retorna mais para ele. E assim Noé entendeu que as águas do dilúvio elas tinham cessado. A pomba e a oliveira elas simbolizam o próprio Espírito Santo. Lembramos que quando Jesus ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, veio sobre Jesus uma pomba e sobre a pomba a voz do Senhor Deus. Então a pomba sempre foi o simbolismo do Espírito Santo. Temos que lembrar que da oliveira que é extraído a azeitona, e da azeitona é extraída o óleo da unção, o óleo para ungir reis, sacerdotes, profetas, o óleo que também era usado para consagrar todos os utensílios do tabernáculo, do templo de Jerusalém. O óleo sempre representou o poder de Deus, a santidade de Deus, a purificação de Deus. Ali ela estava declarando a proteção do Senhor, a salvação do Senhor, a misericórdia do Senhor. Ali mais uma vez o Espírito Santo estava purificando o homem, purificando a terra para o propósito do Senhor, que era a vinda de Jesus, para nos purificar novamente com a água do batismo, com o batismo do arrependimento e com o batismo com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo não ficasse sobre nós, mas ficasse agora dentro de nós. No dia 1 do mês 1 do ano 601 da vida de Noé, a terra ainda estava cheia de lama. A terra ainda estava de uma forma qual não poderia se pisar nela, porque o que tinha ali era apenas barro, era apenas lama. Não daria para se mover, para se locomover do jeito que a terra ainda estava no primeiro dia. Mas só no dia 27/2 do ano 601 da vida de Noé, que Deus mandou Noé, sua família e todos os animais saírem da arca. Foi só nesse dia que a terra estava totalmente enxuta, que a terra estava habitável novamente. E saindo Noé, sua família e os animais da arca, o Senhor deu uma ordem para eles. O Senhor disse para eles frutificarem e multiplicarem.
A mesma ordem que o Senhor Deus ao homem e a toda a criação no dia que eles foram criados. E Noé, saindo da arca, ele construiu um altar ao Senhor e colocou sobre esse altar todos os animais limpos e todas as aves limpas que o Senhor pediu para Noé colocar dentro da arca. Noé sacrificou todos eles ao Senhor. E o texto vai dizer que o Senhor sentiu o cheiro suave do sacrifício de Noé. E aqui também temos uma palavra que também foi mal traduzida. A palavra ali é iarar. Iarar significa cheirar, mas também iarar também significa aceitar. E aqui mais uma vez o tradutor ele optou por usar uma palavra a qual estava se adequando àquela situação, que era a situação do sacrifício ao Senhor. Mas ele usando iarar como cheirar, ele também vai contramão do que Deus é. Pois Deus é espírito, ele não tem narinas como nós temos, ele não sente cheiro como nós sentimos. A tradução mais correta ali seria aceitar. Então a tradução mais coerente ali seria: o Senhor aceitou a oferta de Noé. O Senhor ele não tem os sentidos que nós temos. O Senhor ele está além dos sentidos humanos. O Senhor ele não cheira, o Senhor ele aceita, o Senhor ele recebe. Então são pequenos detalhes que fazem uma grande diferença, que fazem a gente entender a Bíblia de uma forma totalmente diferente daquilo ao qual o Senhor está nos passando. Por isso que é bom estudar o original, por isso que é bom ir atrás do que o Senhor realmente estava dizendo por trás daquela palavra, buscar verdadeiramente o sentido que o Senhor estava colocando ali. E o texto termina dizendo que o Senhor nunca mais iria ferir a terra ou os animais por causa da maldade do homem. A maldade do homem está sobre a terra desde a época de Adão, passando por Caim e todos os homens maus que vieram depois deles. Então o Senhor não traria juízo à terra e nem aos animais por causa do homem. Mas o homem um dia seria julgado sim pelas suas ações, que seria o juízo final. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve e compartilha. E nos siga nas redes sociais. Fiquem com Deus e até a próxima.